Amém? Novamente estamos aqui meditando na Bíblia. E eu creio que Deus estará falando em nossos corações. Amém? Para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 24 e 25. Estaremos meditando nesses dois capítulos. No capítulo 24 nós vamos ver que Abraão já estava bem avançado de idade e Deus tinha abençoado Abraão de uma forma linda. Deus tinha derramado as bênçãos dele sobre a vida de Abraão. Deus tinha prosperado Abraão poderosamente no nome dele. E Abraão chamou o seu servo, aquele servo que tomava conta de tudo da sua casa. Ele pediu para que ele fosse até a sua terra, a terra de seus pais, para que buscasse uma mulher no meio da tua parentela para Isaque e fizesse um juramento, porque Abraão não queria que Isaque casasse com as filhas dos cananeus. Então, irmãos, ele pediu para que ele fizesse um juramento, que ele iria lá buscar esta mulher. Mas o servo, ele temeu, vai, Senhor, e se esta mulher não quiser? E Abraão falou que ele não precisava temer, porque Deus, ele tinha uma promessa sobre a sua vida. E quando Deus tem promessa, irmãos, ele cumpre sobre as nossas vidas. E o servo do Senhor, ele foi. E a Bíblia nos fala que quando ele chegou na cidade, quando ele estava perto do poço, ele parou, ele foi orar, aonde me chamou muita atenção. Aquele servo, ele foi falar com o Pai, ou seja, ele foi falar com Deus, porque ele precisava de uma resposta. Ele estava ali numa missão diante do Eterno. E ele precisava de ouvir a voz de Deus. Interessante que ele contou tudo para o Pai. Interessante, irmãos, sempre nós contamos os nossos problemas para todo mundo, mas não contamos para o Pai. Aquele homem, ele foi um grande discípulo de Abraão. Ele aprendeu com Abraão. Aquele homem, ele tinha temor diante de Deus. E ele orou. E antes dele acabar a oração, Deus já estava respondendo. Aí que eu vejo, a oração, ela tem poder. Deus responde às nossas orações, irmãos. Muitos acham, Deus, eu tenho orado, eu tenho pedido, o Senhor não está respondendo. Mas Deus está trabalhando ao nosso favor. E ele contou, ele pediu água, da forma que ele falou com Deus, ele foi pedir água para a Rebeca e ela deu. E ele observando tudo aquilo, ela não deu somente para ele, mas para os seus camelos. E ele vendo tudo aquilo, Deus respondendo a sua oração, eu creio que ele ficou maravilhado com aquilo. E Rebeca levou o servo de Abraão até os seus pais, e ele contou tudo porque que ele estava ali, contou os detalhes, irmãos, tudo aquilo que Deus estava fazendo, agindo, falando. Ele contou os detalhes para eles, e eles ficaram maravilhados, e eles concordaram sim que Rebeca fosse. Então eles alimentaram os camelos e eles dormiram. E no outro dia que o servo de Abraão pediu permissão que ele fosse, eles não queriam deixar Rebeca ir naquele dia. Eles pediu para que ela fosse daqui 1 ano ou daqui 10 meses. Mas ele falou, não, Senhor, não pode. Ela tem que ir hoje comigo. Então eles chamaram Rebeca e perguntou o que ela decidir será. Então quando eles perguntou para Rebeca, ela falou, eu irei. Então ela foi ao encontro de Isaque. E no decorrer do caminho, a Bíblia vai nos falar que eles encontraram Rebeca e Isaque. Eles encontraram. E Isaque levou Rebeca para
a tenda de sua mãe, de Sara, e eles casaram ali. E Deus abençoou a vida deles. E nós vamos ver no capítulo 25 que Abraão, ele teve outra mulher e outros filhos. E então Abraão abençoou as suas descendências. E a Bíblia vai nos falar que Abraão deu as suas posses, tudo que era dele, para Isaac. Os seus filhos, vamos dizer, os seus filhos bastardos, eles, das servas, né? Ele presenteou eles. E a palavra de Deus vai nos falar que então Abraão, ele morreu aos 175 anos. Abraão morreu. E logo após, aí Abraão morreu, Isaac faz o enterro do seu pai, enterra o seu pai juntamente com a sua mãe, e logo após nós vamos ver as descendências de Ismael, e logo após nós vamos ver as descendências de Isaac, que será Jacó e Esaú. Então nasce ali Jacó e Esaú. A Bíblia nos fala no capítulo 25, versículo 25, que saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. Então ali nasceram, amém, Jacó e Esaú. Esaú foi varão perito na caça. Então o que Esaú gostava de fazer era caçar, irmãos. E ele se tornou perito naquilo que ele fazia. E nós vamos ver que Jacó era um varão simples, que habitava em tendas. Então era um contraste diante deles. E nós vamos ver que então amava Isaac a Esaú. Então Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. E nós vamos ver no decorrer do estudo que e disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então Jacó, ele fez uma proposta: não, eu te dou o meu guisado, mas é o seguinte, você tem que vender hoje a sua primogenitura para mim. E Esaú, ele não deu importância daquilo. Não, eu vendo, mas me dá logo me dá logo aí o meu guisado, me dá logo. Então Esaú jurou naquele dia que estava vendendo a sua primogenitura. Então ele vendeu. Esaú, ele desprezou a sua primogenitura, irmãos. Que nós possamos meditar nesta palavra no nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida.